Então, eu estou aqui mais uma vez, né, para dar continuidade a essa nossa conversa e queria explicar, né, antes de mais nada, com relação ao vídeo passado, à postagem passada, que o meu objetivo não é levantar nenhum tipo de celeuma ou criar algum tipo de querela entre qualquer outro grupo, entre qualquer uma dessas visões teológicas que hoje nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Mas eu até fiz menção de calvinistas ou neocalvinistas, mas não estou aqui para levantar dúvida com relação à idoneidade deles e as questões, as posturas teológicas deles propriamente dita. Eu fiz apenas um comentário e assim como quem tiver acesso a este vídeo vai concordar ou não vai concordar e vai tecer lá algum comentário com algum tipo de fundamentação, rebatendo, refutando o que ali foi colocado a nível de reflexão. Quanto a isso, de minha parte, eu não vejo nenhum problema. Espero que da parte de quem quer que seja, que de alguma maneira se sinta afetado com aquela postagem, né, também o comportamento seja o mesmo. Mas até por conta desse vídeo passado e reforçando ainda mais algumas outras questões, nós não podemos esquecer da questão do princípio bíblico, né? Eu quis falar da questão da soberania divina e usei como exemplo aquela vertente teológica da Alemanha, né, a escola de Erlangen, e principalmente Hoffmann, que não somente ele, mas alguns outros teólogos, mas eu vou me espelhar apenas no que ele falou, né, sobre essa questão da Heilsgeschichte e do escopo, do raio de ação dessa história da salvação, que não teria essa validade tão universalizante que algumas dessas vertentes teológicas que eu fiz menção depois, e por conta dessa visão da soberania divina ser algo que ultrapasse a todos os limites, né, por ela ser universal, né, e aí entra em choque alguma dessas perspectivas. Mas eu queria também pegar, por conta dessa questão, pegar uma passagem bíblica muito importante, quando Jesus está ali num diálogo, né? Não sei, não posso nem dizer se aquilo ali era um diálogo, o cidadão já estava bastante debilitado por conta de toda a tortura que ele sofreu durante a noite passada. E aí ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos, e ali parece que no Evangelho de João há uma espécie de diálogo. Em algum momento você vai entender, pois isso aqui parece que é um diálogo filosófico, né? Jesus diz: eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos diz: mas o que é a verdade? E aí Jesus, né, vendo que aquilo estava sendo levado para um outro lado, Jesus preferiu ficar calado. A questão da verdade não tinha naquele momento essa busca filosófica de uma verdade como Pilatos estava inquirindo, da maneira como Pilatos o inquirira. Mas eu quero chamar a atenção que num outro momento Pilatos vai dizer também para Jesus: você sabe que que eu tenho poder para, né, para te libertar ou para deixar que você seja crucificado, para deixar que você seja tenha, né, o caminho da morte. E aí Jesus vai dizer a Pilatos: olha, nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. E Jesus ainda diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria ao Pai, ele me mandaria lá os seus conservos, eles pelejariam, certamente eles sairiam vencedores, né? Isso está até no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número
36. Então, eu estou usando esse texto do Evangelho de João e essa palavra de Jesus para dizer a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, porque ele está diante de alguém que representa um poder hegemônico, político, aliás, um político não, um poder geopolítico único naquele momento. Então, o hegemônico, ele era cidadão romano, cônsul, né? Do Império Romano. Então, Jesus está dizendo para ele, primeiro Jesus, você não teria poder se do alto não te fosse dado, e depois Jesus está dizendo para ele, olha, a minha briga, o meu reino, eu não estou aqui para implantar um reino que seja implantado pela força ou pelo poder das armas, o meu reino não é deste mundo. E parece que muitas das vezes há uma intelectualidade por aí que se apropriou, por isso que eu fiz questão de falar da questão da soberania, há uma intelectualidade por aí, principalmente uma intelectualidade que tem acontecido muito aqui no Brasil, mas eu não quero especificar, até este momento eu não quero especificar esse tipo de intelectualidade, porque não me interessa aqui essa querela também com esse grupo, com esse povo, mas há aquela ideia de que o conceito de soberania de Deus, de soberania de Deus, e aliado a um braço político, porque essas alianças que algumas lideranças, eu não vou generalizar aqui todo o povo evangélico, mas lideranças evangélicas têm feito aliança com o Estado brasileiro, tem recebido do Estado brasileiro algumas benesses, mas em troca disso tem um apoio velado e aberto, né? Não só velado, mas aberto ao poder político, a este grupo que está hoje no poder no Brasil. Então, isso em parte se deve a esse conceito de soberania, de que o reino de Deus, de que a palavra de Deus serão colocadas são colocadas de uma forma impositiva, né? É por isso que a gente precisa, às vezes, pensar e repensar como e por isso é que eu disse, eu não estou aqui para questionar a soberania divina, mas também não estou aqui para referendar que na base de um conceito de soberania divina universalizante, alguém possa fazer com que o seu discurso funcione de uma maneira que ele seja impositivo e como imposição de alguma coisa que venha de Deus. Eu não consigo ver as coisas dessa maneira. Então, eu estou citando aqui o versículo essa palavra de Jesus, no capítulo 18, verso 36 do Evangelho de João, porque Jesus está dizendo para a maior autoridade que estava ali, do Império Romano, que estava ali na Palestina, que era Pôncio Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos, e o que aconteceria? Eles pelejariam e sairiam vencedores. Então Deus não quer fazer de uma forma impositiva o estabelecimento do seu reino. E um outro dado também que a gente precisa pensar, né? Primeiro, tirando essa ideia de algo que seja impositivo, é que nós já dissemos aqui, o reino de Deus não é impositivo, e no máximo, né, é o que a gente vai, no máximo, a relação que nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, e ainda segundo um princípio bíblico, né, mas a relação que nós temos que ter com o mundo, com a história e com tudo mais, né, sendo nós cristãos, sendo nós crentes, é uma relação em que, segundo a visão de Paulo, né, nós nos colocamos na condição de embaixadores. Né? Então, por exemplo, Paulo vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Paulo está dizendo, a mediação aqui é Cristo.
somos embaixadores da parte de Cristo. E Paulo vai dizer ainda, é como se Deus por nós rogasse. É como se Deus rogasse. Ele não está efetivamente dizendo que está rogando, mas é como se Deus por nós rogasse. E aí Paulo complementa, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, todo um lado mais afetivo, mais emocional, e que busca uma relação com o mundo, com as pessoas que estão no mundo, que precisam de uma reconciliação com Deus por meio de Cristo, mas não de forma impositiva. É isto que não existe na Escritura. O meu reino não é deste mundo. Nós estamos rogando aqui da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus, mas não existe nada de forma enfática e impositiva neste sentido. Então, biblicamente, o que a gente quer dizer é o seguinte, biblicamente não existe uma retórica universalizante de Deus, sua palavra. Olha o que isso aqui é o que eu estou afirmando. Biblicamente não existe uma retórica universalizante de Deus, sua palavra, sua igreja, e que se apresente de forma impositiva, como nós estamos vendo hoje. Como nós estamos vendo hoje. E é minha intenção, eu estou aqui tentando ver se esse vídeo sai menor do que o anterior, mas é minha intenção ainda gravar um terceiro vídeo para estabelecer também um processo histórico de como nós chegamos nessa situação, né? Há uma necessidade da gente também olhar por um outro viés que seja histórico, tá? E que faz parte desse processo de estabelecimento da fé cristã, mas do ponto de vista de uma relação mais próxima com o braço político do Estado, e que a gente viu né, consequentemente no que deu isso ao longo da história. Então eu ainda pretendo, não sei se dá dentro de alguns minutos, né, ou ainda hoje, postar mais um vídeo tentando recuperar um pouco essa perspectiva histórica e como efetivamente essas questões resultaram ou se desdobraram naquilo que hoje nós temos presenciado. Então, é minha intenção fazer de uma forma bem resumida, bem sintética, essa próxima apresentação. E eu espero que ela, tanto a anterior como esta e a próxima, possam de alguma maneira abençoar a sua vida, a sua mente, o seu coração, porque efetivamente esse é o desejo do meu coração. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, Deus abençoe.